Olá, meus amores e amoras, mais uma semana neste desafio. Eu tô encontrando padrões, eu tô encontrando coisas que eu tenho feito que me ajudam, que permitem que essa escrita saia cada vez mais fluida e mais tranquila todos os dias. Eu vou falar pra vocês nesse vídeo exatamente as 5 coisas que eu sempre faço pra entrar num fluxo e escrever todos os dias. Vamos lá! Escrever ficção, no final das contas, é um projeto que você está fazendo. No final das contas, nada mais é do que você perseverar em uma coisa, em uma ideia que você teve. A primeira dica que eu tenho para que você continue, que você tenha a escrita funcionando e sempre ativa, é você pegar essa ideia que você teve e desmanchar ela em pequenas partes. Se você não desmanchar o seu livro em pequenas partes desde o início, você não vai ter fôlego. O que vai acontecer? Normalmente você vai adorar fazer o começo, você vai ficar doido para chegar no final, mas esse meio vai ser completamente deixado de lado. E você não vai criar as tensões necessárias, você vai ficar criando cenas ou criando situações que muitas vezes não precisavam estar ali. Então, antes de você começar a escrever, seja lá qual parte for do seu livro, é importante que você destrinche o que vai acontecer naquele livro, em qual parte vai acontecer, quando vai acontecer. Eu tenho uma estruturazinha que eu sempre uso, como estou escrevendo ficção, jornada do herói, né? São 6 partes que a sua história precisa atingir e você precisa entender como é que você vai atingir cada uma delas. A primeira é a introdução, a segunda é uma ação inicial interessante, a terceira é a decisão do personagem, a quarta é o fracasso inicial desse personagem, como é que ele vai ter a primeira lição de verdade sobre o que ele realmente quer. Normalmente, o início da jornada dos personagens, eles estão sem a modificação completa, eles estão indo atrás de um propósito que eles acham que é o certo para eles, mas na verdade, no meio do caminho, e esse meio do caminho costuma ser o fracasso, é quando eles encontram um verdadeiro propósito e eles começam realmente a irem para o lugar certo, pensando do jeito certo. E aí, depois do fracasso, você vem para o clímax, que é a parte perto do final, normalmente, onde as coisas entram numa tensão muito grande e você efetivamente resolve o conflito ali. A conclusão é a consequência da resolução ou não resolução de um conflito. São 6 passos de construção de uma história. Para que você continue escrevendo, é importante que você destrinche cada uma das partes da sua história. É importante que você entenda onde é que vai começar um capítulo e onde é que ele vai terminar. Segunda coisa importante para continuar a escrever todos os dias, segunda coisa que eu faço, pensar na quantidade de palavras que eu tenho que escrever por dia, pensar numa deadline, pensar num final, num momento que eu vou parar de escrever. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque as ideias, elas ganham braços, elas são tipo medusas que você corta uma cabeça e aí nascem mais outras 2 no lugar. Se isso não acontecer, é muito possível. Você vai procrastinar a sua escrita o tempo inteiro. As coisas não vão rodar da forma fluida como poderiam rodar. Porque quando você cria uma deadline, você cria um comprometimento afetivo com a história. Você cria um comprometimento que vai exigir de você um momento na sua semana que vai exigir de você se comprometer com aquela história. Então, se você não criar uma linha de comprometimento com a sua história, significa que você não aposta tanto assim nela, significa que você está inseguro quanto a ela. O terceiro passo que eu sempre penso quando eu estou escrevendo, cada estrutura de página, ela precisa ter um conflito ou uma tensão envolvida. Precisa ter alguma coisa que prenda o meu leitor ali dentro. Se a parada tiver entediante para mim, para o leitor vai estar 30 vezes mais. Então eu preciso criar uma tensão. Não só no início, não só no final da coisa, mas é importante que a pessoa entre num capítulo e saia dele diferente de como ela começou. São coisas simples, às vezes é colocar um personagem para discordar com o outro, ao invés de um personagem dizer, eu gosto de batata, eu também gosto de batata. O outro dizer, não sei, batata é meio estranha, não gosto, acho esquisito. Aí o outro diz, por que você acha esquisito? E isso cria um exercício de discordância que torna interessante.
E essa parada de tensão e conflito, a gente pode ser que a gente não tenha noção, mas isso acontece com qualquer bom livro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Devagar e Rápido, vários desses livros, assim, todos esses livros de conhecimento, eles funcionam porque eles passam os primeiros capítulos te prometendo o que eles vão dar nos capítulos seguintes. Então, eles passam um tempo do livro inteiro só prometendo que eles vão te ensinar, criando uma tensão, criando uma expectativa, criando um motivo para você continuar com ele. E depois eles entregam. A quarta coisa que eu penso sempre quando eu tô escrevendo a primeira versão do que eu me propus a escrever, eu desligo todo o meu revisor interno. Tudo que vai me dizer que aquilo lá não tá coerente, que a gramática não tá certa, tudo isso eu preciso desligar, senão a coisa não flui. Eu não volto em parágrafo quando eu tô escrevendo a primeira versão. Eu não volto no início do livro quando eu tô escrevendo a primeira versão. Eu simplesmente deixo as minhas ideias fluírem. No dia que eu vou escrever, eu deixo elas fluírem completamente, eu só reviso no dia seguinte o que eu escrevi no dia anterior. Eu não bloqueio as ideias, eu não bloqueio o que vier, eu não bloqueio o que parecer ridículo ou estranho. Isso nos leva para a quinta coisa que é importante você fazer. No dia da edição, no dia que você vai pegar o seu capítulo e revisar, no dia que você vai pegar o seu livro completo e revisar, nesse dia é preciso que você seja o pior crítico e o pior editor do mundo. É preciso que você olhe aquilo e perceba quão babaca algumas coisas são e alguns parágrafos são que você escreveu. É importante que a ideia seja completa e grande. A ideia principal do livro seja muito mais importante do que a ideia de um parágrafo, de um capítulo. Essas são as 5 coisas que eu sempre penso quando eu estou escrevendo. É o que me faz escrever muito melhor todos os dias. É o que me permite, enfim, criar sempre. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas. Na verdade, que são as 5 coisas que eu faço. Pode ser que você faça diferente, mas contanto que você faça. Bom, até a próxima!